Boa noite, pessoal. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui, né, nessa live. E nessa quinta-feira nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos estudar nessa noite os atributos morais de Deus. Os atributos morais de Deus, que um deles fala sobre a bondade de Deus. Diante do caos que nós estamos vivendo, diante dos problemas sociais que nós estamos já começando a enxergar, Deus é questionado se Ele realmente é bom. Por muitas pessoas. Deus é questionado se Ele realmente se importa com as pessoas. Esse é um assunto já muito discutido, já bem antigo, que muitos cientistas, homens estudados, pessoas eruditas, inteligentes, questionam se Deus existe e se existe, se Ele realmente se importa com a criação, se esse Deus realmente é um Deus muito preocupado com a sua criação. Então nós vamos estudar nessa noite os atributos morais de Deus, e um desses atributos é a bondade. Nós vamos falar nessa noite sobre a bondade de Deus. Nós vamos estar estudando alguns pontos aqui que mostram que o nosso Deus, apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias, o nosso Deus não deixa de agir com bondade e com graça junto ao seu povo. Então, daqui a mais alguns minutinhos, nós estaremos iniciando então a nossa live em definitivo. Vamos guardar mais um minuto enquanto chega mais gente. Eu quero mandar já o meu alô para o Fábio, né? O Fábio de Barros, lá de Esperantina, meu irmão, boa noite. Está do Piauí, está nos assistindo. O meu Daniel Drummond, Daniel Tigrão, meu cunhado, está nos assistindo também. Temos aqui a Dona Irani, né, membro da igreja, o Oswaldo, o reverendo Oswaldo Costa Lage, reverendo, presidente do Sínodo do do Sínodo Oeste de Belo Horizonte, né, meu irmão? Muito prazer, uma honra ter o senhor aqui junto conosco. Vamos nessa noite dar uma estudada, né, nos atributos morais de Deus, porque o mundo hoje pode, em alguns momentos, estar questionando se esse Deus realmente é bom. Já estamos aqui com a Denilson, a Kelly, já está aqui também, Eduardo também já está aqui. Vamos chegando, meus irmãos, daqui a pouco nós vamos entrar em definitivo no estudo. O áudio está bom? Se o áudio estiver bom, já vai avisando aí, já vai dando ok aí, em nome de Jesus. Ok. Muito bom. Denilson, Fábio, Kelly, falaram que o áudio está muito bom. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Moreno Gil também entrou. Obrigado, meu irmão. Boa noite, Moreno Gil. Vamos juntos entender nessa noite o atributo moral de Deus chamado bondade. Nesse momento, eu acredito que muitos do mundo estão questionando se esse Deus realmente é bom. Então vamos estudar nosso Deus nessa noite. Gildásio. Boa noite, Gildásio. Deus abençoe, meu querido. Seja bem-vindo à nossa live. Glória a Deus que o irmão está aí. Ok, meus irmãos, eu creio que já tem bastante gente, né? Os irmãos já estão aí posicionados. Então vamos fazer uma breve oração e vamos dar início ao nosso estudo nessa noite. Santo, bendito, gracioso Deus, te pedimos tua graça e misericórdia sobre nossas vidas nessa noite, ó Pai.
diante das notícias, fatos que estamos vivendo, cremos no Senhor, colocamos nossa fé, nossa esperança no Senhor. Teu povo, ó Deus, em outros momentos da história passou por coisas muito mais terríveis que essa. E o Senhor sempre esteve com o teu povo. E eu gostaria, ó Deus, que nesse estudo o Senhor apresentasse a esse que vai nos ajudar, que está nessa live. Que o Senhor colocasse no seu coração que o Senhor está com ele. Que o Senhor sempre esteve com a sua igreja. E o Senhor nunca vai abandoná-la. E que nesse momento difícil, pode ser da coronavírus, pode ser de uma enfermidade, outra, pode ser de uma luta familiar, uma luta individual, pode ser qualquer coisa. Que o Senhor possa estar colocando no coração desse teu servo, ó Deus. Que o Senhor está com ele, que o Senhor é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Pedimos tua bênção, tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de pedir aos irmãos, os irmãos podem estar colocando seus comentários aqui, que nós vamos estar, na medida do possível, lendo. Gostaria de convidar os irmãos, então, para que nós entrássemos no estudo sobre os atributos morais de Deus, dos atributos morais de Deus, que é a bondade, a santidade e a justiça de Deus. Nós vamos estudar hoje a bondade de Deus. E nisso eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, você que estiver com sua Bíblia aí, no Salmo 119, no verso 66 ao 68, e também o verso 71. O Salmo 119, verso 66 ao 68, e também o verso 71, que nós vamos estar lendo também. Então, esse texto da palavra de Deus, que se encontra no Salmo 119, diz assim: Tens feito bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Veja, aqui nós estamos lendo um texto do salmista Davi, no qual ele está decretando, está narrando para o Senhor fatos que aconteceram na sua vida relacionado à sua experiência com Deus, e ele está demonstrando através desse texto o quão bom foi para ele ter passado por essa experiência. Experiência que ele relata aqui, que diz que Deus o ensinou a ter um bom juízo, Deus o ensinou a ele crer nos seus mandamentos, e que antes dele ser afligido, ou seja, antes de passar por esse momento difícil, ele andava errado. Mas por causa dessa aflição, agora, ele crê na palavra de Deus. E diz: Tu és bom, tu fazes todas as coisas segundo os teus decretos. E eu acredito que foi bom para mim, verso 71, ter passado por esse momento difícil, porque agora eu entendo os teus decretos. Veja que o discurso de Davi, diante de um fato que aconteceu na vida dele, que foi um fato difícil, não tem muita relação com muitos discursos de muitas pessoas nos dias de hoje. É uma coisa até paradoxa. A pessoa passar por uma aflição e dizer: Senhor, obrigado por eu ter passado por essa aflição. Muito obrigado. Se eu não tivesse passado por essa aflição, não tinha aprendido o que o Senhor gostaria que eu aprendesse. Meus irmãos, é um paradoxo, porque muitos nessa noite, eu acredito que no mundo todo, está questionando a Deus o porquê Deus está deixando acontecer essas coisas no mundo. Que Deus é esse? Cadê a bondade desse Deus? Cadê esse Deus que guarda o seu povo? Eu acredito que muitos nessa noite, meus irmãos, no mundo todo, estão questionando onde está esse Deus que é bom. E é um atributo de Deus, meus irmãos, ele ser bom. Faz parte do seu caráter moral ele ser bom.
Mas muitos não concordam. Muitos não concordam e muitos questionam se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é poderoso, porque o sofrimento existe. Se Deus é bom, se Deus é amoroso, se Deus é cuidadoso com o seu povo, porque há tanto sofrimento, há tanta aflição no mundo. Há um relato na história que um filósofo alemão chamado J. W. Leibniz, no século XVIII, ele escreveu um conceito chamado ensaio de Teodiceia. E nesse conceito, nesse ensaio, ele falou sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. Esse homem, ele a partir da base filosófica, ele começou a trabalhar como se encontrar uma relação entre esse Deus que é bom e o mal que existe no mundo. E, filosoficamente, Leibniz começou a defender a ideia da teodiceia. Ou seja, a ideia de que Deus governa o mal. Deus domina o mal. Nos nossos dias, nós temos alguns homens de Deus que defendem a ideia de que Deus governa o mal. Por exemplo, C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado O Problema do Sofrimento. E ele aborda nesse livro temas como a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, a bondade divina, ou seja, o bem que Deus faz para o homem e o homem não reconhece, a maldade humana, a queda do homem, que é a principal razão do mal existir, né? E o sofrimento humano. A queda do homem é um dos principais apoios, né, para o sofrimento humano. Tem um escritor, um cristão, chamado Alvin Plantinga, e ele defende também a ideia de teodiceia, de que o mal existe, mas Deus governa todas as coisas, e Deus é bom, e a sua bondade é aplicada em todo o tempo sobre o homem. Mesmo o mal existindo, Deus domina o mal. E ele domina o mal refreando o mal. Alvin Plantinga, ele defende a ideia de teodiceia, e uma vez ele foi questionado: Alvin Plantinga, Deus é bom? E ele respondeu, um escritor, um homem inteligentíssimo, um filósofo, ele disse: Deus é sempre bom. Deus é sempre bom, mas só que essa questão envolve dois problemas. E o repórter perguntou: quais são esses problemas? Ele disse: olha, primeiro, por que muitas pessoas não enxergam Deus como bom? É porque algumas pessoas sentem que no sofrimento há uma aparente distância de Deus em relação a eles. Quando eles estão sofrendo, parece que Deus foi embora e deixou eles sofrendo sozinhos. Então, por que muita gente pensa que Deus é ruim, ou que Deus não aplica a sua bondade e deixa o mal descontrolado no mundo? Porque diante da aflição vem o sentimento que parece que Deus foi embora. Essa é a primeira questão que Alvin Plantinga aponta. A segunda, ele diz que esse mundo, repleto de maldade, e a maldade sendo externada todos os dias, ofusca ou impede as pessoas de ver a bondade de Deus sendo aplicada todos os dias. É tanta maldade, é tanta coisa ruim acontecendo, que as pessoas esquecem de olhar o quanto Deus tem usado de bondade também nesses dias. Então, Alvin Plantinga diz: olha, Deus é bom, mas quando o homem está sofrendo, ele não consegue enxergar que Deus é bom. E o mundo está tão mal, segunda coisa, que as pessoas não conseguem mais ver a bondade de Deus sendo derramada nesse mundo. Mas, meus irmãos, eu queria que os irmãos entendessem que doutrinariamente Deus é bom. E que essencialmente Deus é bom. Deus é moralmente bom. Isso está intrínseco no seu caráter, no seu ser. Não tem como Deus ser mau, porque não há variação de maldade em Deus. Né? Tiago, por exemplo, no capítulo 1, no verso 13 e 14, ele diz assim, ó: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal.
Ninguém diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, entenda? Deus é moralmente bom, nele se move a bondade, nele está intrínseco a bondade, nele, no seu caráter, no seu ser, a sua essência, é bondade. Não há maldade em Deus. Então não tem como Deus planejar o mal contra o homem, entenda? E ele continua dizendo assim, ó, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Oh, o que Tiago está dizendo? Deus não tem variação de maldade, mas você tem, homem. Você é pecador. Você é uma pessoa que saiu da sua verdadeira natureza. Você está corrompido. Você não é mais aquele homem criado no Éden, Adão, homem perfeito. Você é um homem cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de dificuldades. Em você vem variação de maldade. Agora em Deus não. Ainda em Tiago, no capítulo 1, no verso 17, ele diz assim, ó, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, nem sombra de variação. Ou seja, tudo que é bom, tudo que é aplicado à perfeição e à bondade nesse mundo, está ligado a Deus. Porque Deus é bom. A lei, a ética, a moral, o funcionamento do universo perfeito, como Tomás de Aquino estudou e chegou a ver que as plantas, o céu, os animais funcionam perfeitamente. Ele disse, isso deve ter vindo de alguém muito, muito ético. Né? Os 5 pontos de Tomás de Aquino, as 5 vias de Tomás de Aquino falam sobre isso. Então, ao se analisar como que a natureza funciona, e ela funciona perfeitamente, a pessoa enxerga que isso só pode ter vindo de alguém muito mais perfeito, muito maior em perfeição e bondade. Ou seja, o meu e o seu Deus. Ou seja, Deus, ele é bom. Ele é bom. Ele demonstra bondade. Ele demonstra cuidado com a sua criação. Nós aqui, por causa das circunstâncias e por causa do mundo, não enxergamos que esse Deus é bom. Então, esse texto que nós lemos aqui vai nos mostrar algumas coisas, alguns pontos aqui, que vai nos conduzir a entender que o nosso Deus é bom. A palavra que Davi está nos mostrando aqui, no Salmo 119, o verso 66 até o... deixa eu só conferir aqui, 66, 68 ao 71, ele vai falar o seguinte, ele traz duas coisas aqui. Davi divide essa palavra em duas partes. Primeiro, a bondade de Deus para com ele. Davi está mostrando como Deus foi bom com ele e como Deus lidou bem com ele. E a segunda coisa é Davi reconhecendo e agradecido a Deus pelo favor que Deus fez a ele, mesmo sendo que esse favor foi por meio de uma tribulação, por meio de uma luta. Então, Davi vai dizer assim, o Senhor lidou bem com o seu servo, ó Senhor. Então, Davi vai demonstrar que esse Deus é bom, que ele é sempre bom, em qualquer circunstância. E é isso que eu gostaria de mostrar para os irmãos em alguns pontos aqui. Mesmo em meio às circunstâncias, as coisas que estão acontecendo, em situações que muitas vezes não conseguimos ver, aonde Deus é bom, eu gostaria de mostrar para os irmãos alguns pontos aqui que vão nos conduzir a entender que nosso Deus é sempre bom. É isso que eu quero provar. Nosso Deus é sempre bom. Primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos, que Deus lida com o bem com o seu povo. Deus usa o bem para o seu povo. Gênesis 33, 11 diz assim, Deus tratou graciosamente comigo. Jacó dizendo isso. Deus tratou graciosamente comigo. Ou seja, o povo de Deus geralmente falha em corresponder
ao amor de Deus. Porque só entende que Deus o ama quando Deus o está abençoando. Mas aqui o texto de Jacó está dizendo: Deus tratou graciosamente comigo, mas em tempos de dificuldade. Ele está dizendo que Deus tratou graciosamente com ele, ou seja, Deus o abençoou, Deus usou de bondade em tempos difíceis. Então, muitas vezes, embora nós não enxergamos onde Deus está usando bondade na aflição, mas Ele está usando essa bondade. Deus está usando a sua bondade nesse tormento que você está vivendo, nessa luta que você está vivendo. Deus luta para o bem dos seus eleitos. Deus faz de tudo para que os seus eleitos saiam bem, mas nem sempre é do jeito que nós queremos, que nós imaginamos que Ele vai agir. Então, quando nós lemos 1 João, capítulo 4, verso 16, lá o texto diz assim, resumindo: Deus é amor. Deus é amor. E é interessante, essa afirmação de João ao dizer que Deus é amor, a palavra amor lá é a palavra ágape. A palavra ágape, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. A palavra ágape, o sentido hebraico dele, original hebraico, significa o amor que sai da natureza de Deus. João está dizendo assim: Deus é o que Ele é e Ele demonstra o que Ele é. Deus, Ele trabalha na vida dos seus servos, aplicando na vida dos seus servos aquilo que Ele é. E Deus é amor. Então, desse fluxo de amor é que saem todos os atos de cuidado, de zelo, de bênção para o seu povo. Esse fluxo de amor de Deus que vem dele são seus atos agindo no meio do seu povo, cuidando do seu povo em qualquer circunstância, mas agindo com bondade. É isso que eu quero que você entenda. Deus não está fazendo maldade com você, porque não há variação de maldade nele. Deus está usando de bondade com você. E é interessante que essa palavra ágape vai significar o amor que sai da natureza de Deus. Meu irmão, isso é impressionante. O amor que sai da natureza de Deus, porque Deus é amor. Ou seja, Ele é nele, no ser dele, amor, né? Aí você pode perguntar: mas de que maneira Deus lida fazendo bondade com o seu povo? Como assim? Em meio às dificuldades e lutas, como que Deus age com bondade com o seu povo? Aí o Salmo 65, versos 11, diz assim: enriquece-os com misericórdias variadas, e seus caminhos perdem a gordura. Deus está abençoando o seu povo em todos os momentos, derramando misericórdia e graça. Só que as situações difíceis não deixam a gente ver. Meus irmãos, se nós observarmos o mínimo detalhe da bondade de Deus na nossa vida, essa seria uma forma talvez insignificante para nós, a nossa expectativa de bondade de Deus. Mas para Deus seria algo até importante para nós, porque nós estaríamos reconhecendo, no mínimo detalhe, a bondade de Deus. Porque nós só somos acostumados a ver bondade de Deus nas coisas grandes, as coisas espetaculares. É aí que nós dizemos: Deus é bom, Deus está cuidando do seu povo, Deus é a favor do seu povo. Mas aqui, Deus está sendo demonstrado pelo salmista, o Salmo 65, que Deus alimenta o seu povo, Deus coroa o seu povo, Deus guarda o seu povo, Deus abre caminhos para o seu povo, Deus sustenta o seu povo, Deus derrama graça e misericórdia para o seu povo. Isso tudo são sinais da bondade de Deus para com o seu povo. Então ele está lidando com as situações no contexto das pessoas, ou dos crentes também,
para o bem deles. Mas alguém pode perguntar, mas como Deus lida para o bem dos santos, colocando eles em aflição? Como Deus pode estar atuando para o bem dos crentes, pondo eles em aflição? Como eu estava afirmando que mesmo em aflição, Deus está usando de bondade para com o crente. Então a pergunta, como Deus faz isso? O Salmo 73, verso 14, diz assim, durante todo o dia fui atormentado e castigado todas as manhãs. Meu Deus! Como que Deus pode ser considerado um Deus bom? Quando um salmista no Salmo 73 diz todo dia, o dia todo, ele estava sendo castigado, afrontado por uma luta. É porque nós devemos considerar uma máxima de que quando o Senhor está castigando severamente os santos, ou castigando você, ou castigando, ou quando Deus está deixando que a aflição aconteça na sua vida, é que Deus está lidando com você. É como a ideia de Jeremias do oleiro e o vaso de barro. Imagina o oleiro segurando o vaso de barro. Agora eu queria que você tivesse essa percepção. Imagina que o seu sofrimento é o momento em que Deus está tocando em você. Ajustando aqui, ajustando ali, acertando aqui, acertando acolá, bondosamente. Deus não está te apertando pelo pescoço quando você está na aflição. Deus não está tapando seu nariz para você morrer sem fôlego. Deus está, na verdade, cuidando de você nessa aflição. A aflição é, então, o momento em que Deus vai segurar você, pegar em você. Olha que coisa impressionante. É por isso que aqui Deus é tratado com o amor de Deus, como um amor ágape. E é interessante que esse Deus do amor ágape é o Deus que demonstra esse amor, externa esse amor para com os seus. Mas muitas vezes nós estamos mais prontos para questionar essa verdade do que para aceitar que Deus está trabalhando nas nossas vidas por meio dessa ou daquela aflição. Portanto, meus irmãos, quando tudo corre mal com os justos, quando as coisas não estão dando certo para os justos, Deus está lidando bem com eles. Meu Deus do céu. Isso é muito antagônico, meus irmãos. Isso é muito paradoxal. Como assim? Eu estou sofrendo e Deus está cuidando bem de mim. Mas é isso. Ele está cuidando bem de você. Zelando de você. Essa dor, esse sofrimento e essa angústia, na verdade, é uma forma de Deus estar segurando você para te ajustar. Então, nossa primeira afirmação aqui é: Deus lida sempre com bem, aplicando bondade com o seu povo. É a primeira afirmação. A aflição vem, a luta vem, a dificuldade vem, Deus está ajustando você nessa aflição e com bem, com benefícios, com sua graça, com seu amor. Meus irmãos, é motivo de nos alegrarmos, de sabermos que o nosso Deus não é mau, e sabemos que os seus atributos morais, um deles é a bondade, e ele é a bondade em si. Agora, uma segunda coisa que nós precisamos entender sobre a bondade de Deus é que quando o Senhor aflige os santos, ele ainda lida bem com eles, porque é o Deus deles. Quando o Senhor aflige os santos, ele ainda lida bem com eles, porque é o Deus deles. Veja os Salmos 131, versículo 1. O Salmo 131, versículo 1. Davi está nas profundezas da tristeza, mas ele podia dizer que o Senhor era a sua porção. Deus é uma recompensa muito grande. Está em Gênesis 15, verso 1. Deus é um paraíso inteiro de prazer.
Ele é o bem em que todo bem está escondido. Interessante demais, meus irmãos. Aquele que tem Deus como seu Deus, tem todas as joias e todas as preciosidades que ele precisa na sua vida. Aquele que tem Deus como seu Deus, tem um Deus que cuida dele, que zela dele, aplicando o seu bem. Então, Deus se entrega ao seu povo por uma ação de presente para ser seu Deus. Se Deus se entrega numa ação de ser o Deus desse povo, está aqui, meus irmãos, um presente que nós precisamos receber, que deve nos acalmar em relação a todos os problemas. Ou seja, Deus na nossa vida é suficiente para compensar todo e qualquer problema. Deus na nossa vida, fazendo o que Ele quiser dela, é o suficiente, deve ser o suficiente para nos livrar de todo e qualquer problema. O que Deus pode dar? O que Deus poderia te dar? Ele mesmo. Espetacular, meus irmãos. Ele mesmo. Na aflição, na luta, na dificuldade, quem está aí com você? Deus. Está entendendo? Deus é bom. E a aflição faz com que Ele aproxime de você para ajudar você. Então é um meio de Deus estar com o seu povo, ajudando, abençoando. Então é maravilhoso, meus irmãos. Maravilhoso saber disso. Saber que o nosso Deus está cuidando do seu povo dessa forma. Como nós podemos reconhecer a bondade de Deus? Como nós podemos ver a bondade de Deus nesse mundo cheio de aflição? Terceiro ponto diz assim: quando acontece o mal com os piedosos, Deus ainda lida bem com eles, porque enquanto inflige mal a eles, Ele o faz bem. Há um texto no Salmo 119, o verso 71, que nós lemos, que diz assim: foi bom eu ter passado por aflição. O Salmo 119, verso 71 diz assim: você lidou bem com o seu servo. Ou seja, o Senhor fez bem ao seu servo. Foi bom para mim ter sido afligido. Quantos de nós, meus irmãos, temos capacidade de dizer isso? Que foi bom para nós ter sido afligidos? É muito difícil. Mas Davi aqui está dizendo: foi bom para mim ser afligido. Ele poderia ter deixado escrito aqui: foi bom para mim ter recebido a prosperidade de Deus. Foi bom para mim ter recebido riquezas. Foi bom para mim ter sido guardado de lutas e dificuldades. Não, Davi está dizendo: foi bom para mim ter sido atingido pelo Senhor. Ou seja, Deus faz bem ao seu povo por meio da aflição. E aqui o salmista vai mostrar essa aflição por duas maneiras. Duas maneiras que Deus faz o bem ao seu povo por meio da aflição. Primeiro, Deus faz o bem por meio da aflição ao seu povo, porque a aflição torna os crentes mais piedosos e mais sábios. Então a aflição, ela é uma escola de sabedoria. A aflição é uma escola que treina você a ser mais sábio, mais prudente, mais firme com o Senhor, você vai ter mais entendimento de quem é esse Deus, de como Ele cuida de você. Então, é uma escola de sabedoria. A aflição revela orgulho. Quantas pessoas, meus irmãos, que Deus teve que derrubar de um lugar alto para a pessoa depois saber que ele precisava de Deus, que ele não era nada. E Deus colocou essa pessoa em aflição por conta disso, para ele saber que ele precisa de Deus. Né? Vamos ver o apóstolo Paulo, né, sendo derrubado do cavalo, para depois se tornar um dos apóstolos mais humildes que nós temos nos relatos bíblicos. Né? Vamos ver o próprio Nabucodonosor,
sendo derrubado, colocado para se alimentar com animais e reconhecer que o Senhor é Deus, né? Vamos ver quantos e quantos relatos na Bíblia de homens de Deus que tiveram que reconhecer que Deus é um Deus todo-poderoso. Deus teve que fazer isso por meio de aflição. Deus teve que fazer isso por meio de luta, demonstrar sua bondade para que o orgulho fosse quebrado. Às vezes, uma paixão não mortificada. Deus coloca uma aflição no meio, na vida desse servo de Deus, para que uma paixão não mortificada seja arrancada de dentro desse coração. E às vezes nós resistimos, meus irmãos, a coisas que as lutas e as dificuldades estão dizendo para a gente se livrar, para a gente abandonar, e Deus está agindo nas nossas vidas com bondade, dizendo, se livra disso. Tira isso da sua vida. Deixa de fazer isso. Ou seja, a aflição, ela é um momento para que nós olhemos para dentro de nós, para ver o que ainda esse mundo tem nos encantado, quais coisas desse mundo ainda tem nos tirado a atenção de Deus. Ou Deus tem usado as aflições para entrar dentro do íntimo mais escondido do coração. Meu irmão, por isso nós devemos agradecer a Deus pelas aflições. Como diz o Márcio aqui, o Márcio está dizendo, as aflições nos aproximam de Deus. Exatamente, meu irmão. Olha, tem momento da nossa vida que nós precisamos realmente dar um tempo para certas coisas. Tem um momento da nossa vida que nós realmente devemos pensar, repensar sobre nossa vida espiritual. São esses momentos ligados a aflições que o Senhor está dizendo, olha, repensa certas situações na sua vida, porque você precisa mudar ou corrigir o seu caminho. O salmista depois mesmo vai dizer, né? Vê se não há em mim, Senhor, nem um caminho que não seja reto, né? Vê se há em mim algum caminho impuro. Aonde que ele vai ver isso? Dentro do coração. Né? Por meio de quê? Da aflição. A aflição, ela cura, ela restaura a visão daquele homem, daquele servo de Deus caído, daquele que está, às vezes, com a visão fosca, né, sobre as coisas de Deus. Então, a primeira coisa que a aflição vai nos ensinar, nos mostrar, é que a aflição nos torna mais sábios. A segunda coisa que mostra que a aflição promove nas nossas vidas mais santidade. Quanto mais o diamante é cortado, mais ele brilha. Quanto mais nós somos provados, mais nós somos limpos dos nossos problemas, da nossa natureza pecaminosa. O Hebreus capítulo 12, verso 10 diz assim, para que sejamos participantes da sua santidade, ou seja, porque Deus nos põe em aflição e em tormento? Para que nós sejamos mais como Ele. Sejamos mais santos como Ele. Sejamos mais parecidos com Ele. Não é assim que um pai faz com o filho? Não é assim que um pai trata o filho? O pai trata o filho de uma forma que o filho tenha mais a característica da família, da sua casa, do que as outras casas, do que outros contextos. Então, a aflição ela vem para nos trazer um caminho ligado mais à santidade. Então, Deus, pela disciplina da cruz, Ele nos torna mais humildes, nos torna mais conforme a imagem de Cristo. Então, as agudas feridas ou apertos, ou as agudas aflições na vida, elas são uma ferramenta de Deus e da sua bondade para conosco. São uma ferramenta de Deus, da sua bondade para com o seu povo. Quando Deus ele está usando de aflição,
Muitas vezes nós pensamos, Deus não está nos fazendo bem. Deus não está sabendo lidar conosco. Mas é o contrário, meus irmãos. Quando nós estamos passando por aflição, é a bondade de Deus sendo aplicada na nossa vida. Como entender isso, hein? O Espírito Santo pode aplicar isso no seu coração. Tem mais um ponto aqui, meus irmãos, que nós podemos usar para nós nessa noite sobre os atributos morais de Deus. É que quando Deus coloca seus filhos na escola da cruz, quando Deus coloca os seus filhos na escola da cruz, Ele lida bem com eles, porque não os deixa sem promessa. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13, você tiver a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim: não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, nosso quarto ponto aqui. Deus coloca os seus filhos na escola da cruz e lida com eles por meio de bondade, porque Deus não os deixa sem promessa. Meus irmãos, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Ou seja, Deus conhece sua estrutura, meu irmão. Deus conhece sua estrutura, viu? Deus sabe quando você está batendo no peito e dizendo, deixa comigo, e Deus está vendo que você não aguenta nada. E quantos somos de nós, meus irmãos, que achamos, pensamos que estamos preparados para certas situações e o Senhor mesmo nos põe para passar por elas para a gente ver que não estamos. Nós estamos vendo isso no Brasil hoje. Qual país pôde dizer nesse momento que estava preparado para o coronavírus? Qual país, qual governante pode dizer agora, olha, ele veio aqui, mas nós estávamos preparados? Que esteja falando a verdade, viu? Ninguém estava preparado, meu irmão. Ninguém. Deus deixou com que essa aflição, que esse coronavírus se espalhasse pelo mundo. E por meio dessa aflição, nós pudéssemos enxergar a bondade de Deus. Mas quantos estão enxergando a bondade de Deus? Quantos estão enxergando que nesse momento Deus tem sido bom com a humanidade? Quantos nesse momento podem reconhecer que apesar de tudo, Deus é bom? Deus, meus irmãos, Ele é bom. Deus é bom porque essa epidemia poderia ser algo pior. Deus é bom porque essa epidemia poderia estar matando muito mais do que está matando. Deus é bom, meus irmãos, porque Ele está zelando pelo seu povo, zelando pela sua criação. Só que quantos estão enxergando isso? Quantos estão enxergando isso? Quantos no mundo estão reconhecendo que Deus é bom? Deus é bom, meu irmão. Ele está usando a aflição porque Ele é bom. Ele não está usando a aflição porque Ele é mau, porque Deus não é mau. Deus está usando esse momento no mundo porque Ele é bom. Louvado seja o nome dEle. Ele não pode fugir, Ele não pode negar a si mesmo. Ele é bom. Por isso, meus irmãos, Deus conhece a estrutura da humanidade. E Deus sabe que se deixasse um problema pior surgir na humanidade, a humanidade não suportaria. Não seria, como estão falando aí, quase 1 milhão de contaminados, não. Seria muito mais. Mas nosso Deus é bom. O Senhor, Ele não vai nos provar acima das nossas forças. Ele não vai colocar no nosso lombo um fardo gigante para uma criança. Deus não vai pôr um fardo gigante para uma criança carregar. Porque muitas vezes, meus irmãos, diante da nossa estupidez em relação ao nosso Deus, nós falamos coisas a Deus, dizemos coisas ao nosso Senhor, que são coisas de criança, de gente imatura. E o nosso Deus, sabendo que nós somos imaturos, crianças,
não entendemos o que está acontecendo e não correspondemos como ele imagina, ele não põe um fardo que nós não aguentamos carregar. Por isso que você está vivendo agora e a luta que você está vivendo agora, você suporta sim. Ele garante que você suporta. E ele não está pondo esse peso, repito, com maldade. Ele está deixando você carregar essa luta, esse peso, porque ele é bom. Ele é bom para você. Ele é bom. Deus não esticará a corda do violino com muita força para que não quebre. Porque se Deus... Uma frase que diz assim, se Deus atacar com a mão, ele apoiará com a outra. Se Deus atacar com a mão, ele apoiará com a outra. Está escrito em Cânticos, capítulo 8, verso 3, Cantares, né? Diz assim, a sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Uma analogia ao casamento, uma analogia ao relacionamento, mas também uma analogia do relacionamento do noivo com a noiva. Ou seja, a mão do Senhor está debaixo da sua cabeça, cuidando da igreja pelo pescoço e pela cintura, como um noivo segurando a noiva e protegendo ela de todo e qualquer contexto mau. Deus está assim com o seu povo. Ou seja, ele tornará nosso jugo mais leve e a nossa fé mais forte. Ele tornará o nosso jugo mais leve. Jesus garante isso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nos ajuda na aflição. Essa promessa é fiel e verdadeira para o seu povo. Como diz o Adenilson aqui, diz, nosso Deus é bom o tempo todo, é isso mesmo. O Estevão diz, Deus está no controle. A Simone diz, o Senhor está no controle. E é verdade. O Márcio diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias duram para sempre, isso mesmo. Então, ele vai nos colocar numa escola, que é o quarto ponto que nós vimos aqui, mas ele vai cuidar de nós. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos sustentar. Ele vai nos abençoar. Temos também, meus irmãos, deixa eu voltar aqui. Então, o Senhor tornará o nosso jugo leve para aumentar a nossa fé. O outro ponto aqui diz assim, Deus lida bem com o seu povo, ou usa o bem para o seu povo, quando ele sofre, porque as aflições são preventivas. Deus usa de bondade com o seu povo durante as aflições, porque as aflições são preventivas. Como? De que forma as aflições são preventivas? O primeiro ponto aqui nos diz o seguinte, as aflições impedem o pecado. 2 Coríntios 12, capítulo 12, verso 7, se você tiver sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo falando sobre o espinho na carne. Paulo falando do sofrimento como sendo a vara de Deus na sua vida. E essa vara de Deus usada na vida de Paulo, muitas vezes é usada na nossa vida de uma outra forma. E Deus usa para quê? Para evitar que nós entremos no estado de letargia, de sono profundo devido ao momento que vivemos. Às vezes estamos vivendo um momento de tranquilidade, de bonança, e esquecemos às vezes de que nós temos uma vida para
preservá-la como uma vida santa, uma vida digna, uma vida que corresponda aos preceitos do Senhor. Aí o Senhor envia uma aflição, uma vara. Para quê? Para nos tirar da ociosidade, para nos tirar do estado de letargia. Então, a primeira coisa que o bem que o Senhor faz às nossas vidas por meio das aflições é nos impedir de acostumar com o pecado ou entrar no pecado. A segunda coisa que o Senhor usa como meio de nos tirar do estado de letargia por meio das aflições, é que as aflições impedem o inferno nas nossas vidas. 1 Coríntios 11:32 diz assim: somos castigados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Somos castigados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Ou seja, o juiz, será que ele não lida bem com o prisioneiro quando ele o condena a estar na prisão? Quando o juiz está condenando alguém, ele está salvando a vida daquela pessoa. Veja, quando um juiz condena um homicida que está prometido de morte na sociedade, trancado ali na cadeia, é uma forma do juiz o livrar do mal. Da mesma forma, o Senhor, por meio das aflições, está guardando também as nossas vidas, preservando as nossas vidas de situações que nós nem imaginamos que podemos entrar nelas, por meio de coisas, situações que vivemos e que não medimos essas situações, e o nosso Deus põe uma aflição na nossa vida para nos acordar, e nós pensamos assim: puxa vida, rapaz, eu ia fazer isso, mas eu deixei para lá, vou fazer mais não. Quase que eu entro nessa situação, mas Deus me livrou. Então, não é a bondade em Deus, ou seja, quando Ele nos impõe uma leve aflição e nos salva da ira vindoura, ou seja, não é a bondade de Deus, não é uma bondade dele, quando Ele nos impõe uma leve aflição e nos salva da ira vindoura. Você, meu querido, você é um eleito, escolhido de Deus, que, por causa dessa eleição, recebeu de graça a salvação, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Você não fez nada para ser salvo. Alguém sofreu uma aflição muito grande para que você fosse livre do inferno. Será que nós também, de vez em quando, precisamos passar por uma leve e pequena aflição para entendermos a importância da nossa vida cristã e no nosso relacionamento com Deus? Então, meu querido, gostaria de deixar essa palavra para você. Nós ainda vamos continuar esse assunto na próxima quinta-feira. Os atributos morais de Deus, a bondade de Deus nas nossas vidas, que está em todo o tempo sendo aplicada nas nossas vidas. Próxima quinta-feira nós vamos usar mais um ponto aqui para aprendermos mais. Quero agradecer ao reverendo Oswaldo, que esteve conosco. Reverendo, muito obrigado pela sua participação. Reverendo Oswaldo, presidente do sínodo, é uma honra, viu, reverendo? Quem sou eu? A Kelly, ela diz assim: o Salmos 91 nos demonstra como estamos seguros sobre a sombra do Altíssimo. Ah, Kelly, tem coisa melhor com a sombrinha, hein? Uma sombra é um lugar tão cômodo, tão gostoso, que nos fala de frescor, de refrigério, de descanso. É isso mesmo. A sombra do Altíssimo é um lugar de descanso. Que nós possamos, então, em nome de Jesus, estarmos entendendo que o nosso Deus é bom quando nos aflige, que o nosso Deus é bom quando vivemos situações difíceis, que o nosso Deus está usando de bondade nas nossas vidas quando estamos vivendo momentos conturbados, que o nosso Deus nunca vai deixar de ser bom, ou o nosso Deus nunca vai deixar de usar sua bondade nas nossas vidas.
apesar da circunstância, que nos diz, Deus está fazendo maldade com você. Não, tá não, meu querido. Deus está sendo bondoso com você. Simone, boa noite, minha irmã. Dá um aperto na bochecha aí do Eliseu, em nome de Jesus. Vamos fazer então uma oração final, meus queridos, agradecendo a Deus por esse momento de estudo da palavra do Senhor. E quero encontrar os irmãos aqui na próxima quinta-feira para darmos continuidade aos atributos morais de Deus, à sua bondade. Santo e bendito Deus, te agradecemos, ó Deus, por esses irmãos que participaram dessa live. Tu sabes, ó Deus, quais eram as necessidades que eles, ou quais são as necessidades que eles estão vivendo. Por isso, ó Deus, o Senhor os aproximou para ouvir essa palavra. Que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, confortar cada um e fortalecer, ó Deus, para que, por meio da tua palavra, dos teus ensinamentos, nós possamos aprender a como viver na tua presença, a como se relacionar com o Senhor. Pedimos tua bênção sobre o teu povo, sobre a Igreja Presbiteriana do Diamante, sobre o reverendo Oswaldo, sobre cada irmão, o reverendo Fábio de Barros, lá em Esperantina, no Piauí, os irmãos que nos acompanharam. Derrama tua bênção, tua graça. Também a dona Irani, que